Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem pela TV Senado. Senhor presidente, tenho andado nos finais de semana nos municípios do estado de Mato Grosso e tenho visto as dificuldades pelas quais os prefeitos estão passando, pelo qual o estado também está passando. Mas não é uma dificuldade só das prefeituras, só do estado. Tenho conversado também com empresários, tenho conversado com pessoas no seu dia a dia. E visto que realmente nós estamos passando por um momento que requer uma ação imediata. Conversando recentemente com algumas pessoas da indústria, todos são unânimes que a indústria brasileira não aguenta mais 4 meses na situação que está. A economia brasileira, ela atravessa uma grave crise e uma das piores das últimas décadas. E não há sinais visíveis no horizonte que apontem para sua superação. O ajuste fiscal enfrenta grande resistência para avançar nas 2 casas do parlamento e 2 de seus principais sustentáculos, a recriação da CPMF e a reforma previdenciária, não encontram ambiente político favoráveis para serem aprovados. Os indicadores macroeconômicos seguem marcha contínua de inflexão. E todos são unânimes até em dizer que uma possível aprovação do CPMF não seria a salvação da lavoura brasileira. O baixo crescimento econômico e a inflação alta, resiliente e difusa, impactam a expectativa dos empresários. O governo mostra-se paralisado, sofrendo com a queda na arrecadação e sem perspectiva de ampliar suas receitas ou diminuir drasticamente seus gastos. O cenário se completa com o crescimento dos índices de desemprego, a verdadeira fase da crise para os trabalhadores e suas famílias. Com efeito, o mercado de trabalho tem enfrentado um momento delicado, com índices negativos em quase todos os setores. No ano passado, de acordo com o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, CAGED, houve perda de 1,5 milhão de postos de trabalho formais, com redução de 3,7% no volume das carteiras assinadas. Atualmente, o número de trabalhadores formalizados está em 39,6 milhões, o que corresponde ao nível de 2012. A taxa de desocupação em janeiro atingiu 7,6%, muito superior àquela de janeiro de 2015, 5,3%, e a maior para esse mês desde 2009, que foi de 8,2%. Os analistas já preveem uma taxa de desemprego por volta de 10% para o término de 2016. Senhoras e senhores senadores, essa ligeira introdução me permite falar sobre os reflexos da crise no setor industrial, um dos grandes alicerces e impulsionadores do crescimento econômico brasileiro desde os seus primórdios. Ainda na primeira metade do século XX, infelizmente o quadro na indústria, ainda na metade do século XX, infelizmente o quadro na indústria não é animador. Não faz muito tempo, o termo desindustrialização, que vem a ser a queda da contribuição do setor industrial para o PIB, em relação aos demais setores da economia, referia mais um debate acadêmico do que um processo de transformação econômica em curso. Hoje, ninguém duvida da sua existência e cabe agora defender a indústria, setor que gera externalidades positivas para outros ramos da economia, além de fomentar o desenvolvimento tecnológico e produzir empregos de maior qualidade. No entanto, em nosso país, inúmeros obstáculos, sejam eles tributários, regulatórios ou trabalhistas, além do chamado custo Brasil, representado pelos gargalos infraestruturais, o presidente de uma grande montadora de automóveis no Brasil não cansa de repetir. Dentro das fábricas, somos competitivos. Quando o produto sai da fábrica, temos problemas nas estradas, não há ferrovia, não tem cabotagem para distribuição dentro do país, burocracia, juros em toda a cadeia. Esse cenário, o senador Paim, que ora preside a mesa, também é um reflexo, é o mesmo na agricultura brasileira.
da porteira para dentro, o Brasil é extremamente eficiente, o Brasil trabalha com tecnologias de ponta e o índice de produtividade não deixa a desejar para nenhum dos países no cenário internacional. Entretanto, da porteira para fora começam os problemas. O Brasil compete no cenário internacional com países como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma infraestrutura calcada no tripé ferroviário, hidroviário e rodoviário, mas todas elas muito bem estruturadas e que competem entre si, fazendo baixar o frete. E nesse cenário, a agricultura norte-americana, que não é nem tão competitiva, não é nem tão produtiva quanto o Brasil, os índices de produtividade não são iguais os brasileiros, mas chegam no mercado consumidor os produtos de forma bem mais acessível em termos de preço do que os brasileiros, por causa da infraestrutura. Sofremos também, ao longo dos últimos anos, com uma política industrial equivocada, centrada na concessão de desonerações setorizadas e transitórias que impactaram negativamente a arrecadação, sem, contudo, incentivar uma cultura de inovação nas empresas, resultando em ineficiência e baixa produtividade. Mais recentemente, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e senador também aqui dessa casa, Armando Monteiro, tem procurado reavaliar essa política. Promete para breve uma nova proposta direcionada para as médias e pequenas indústrias, com o objetivo de melhorar a gestão, os processos produtivos e promover a capacitação de mão de obra. O remédio proposto pelo ministro parece apropriado, mas é preciso pensar sempre no custo do capital. Com os juros na estratosfera, as linhas de crédito escasseiam e não há recursos para investir em equipamentos e máquinas. E recentemente eu estava na cidade de Tangará da Serra e o dono de uma pequena indústria falou: o meu problema hoje não é nem capital. O meu problema é que não está tendo pessoas com emprego e com renda para consumir os produtos no comércio e, consequentemente, minha linha de produção caminhar. O Parque Industrial Brasileiro tem, em média, 20 anos de operação contra a média de 8 anos dos países desenvolvidos. E, nesse cenário, é preciso um saneamento em termos de capital e de injeção, mas com planejamento que esperamos esse plano do ministro venha resolver. Senhoras e senhores senadores, peço vênia para voltar a mencionar alguns números da indústria com foco no emprego e nos fatores com ele relacionados. A Confederação Nacional da Indústria divulgou no dia 24 de fevereiro uma sondagem que mostra o fraco desempenho do setor. Em janeiro, a utilização da capacidade instalada foi de 62%, mantendo-se no piso da série histórica iniciada em 2011. Basicamente, os empresários encontram-se pessimistas em relação à demanda, ao número de empregados e à compra de matérias-primas para os próximos 6 meses. A Federação da Indústria de Mato Grosso divulgou, no mesmo dia, documento que apresenta uma situação ainda pior que o cenário nacional, evidenciando o pessimismo das indústrias do estado de Mato Grosso. O destaque negativo ficou por conta do índice de utilização da capacidade instalada, de 54%. Portanto, metade praticamente está parada. O panorama que vimos descrevendo configura, de acordo com o professor Fernando Nogueira da Costa, da Unicamp, o pior ano para o mercado de trabalho desde 99. Para ele, em relação ao emprego industrial, o ano de 2015 foi terrível. Abro aspas. A indústria liderou as demissões com 608,8 mil cortes, reduzindo sua participação no volume de vagas no país para 19,2%, contra 20,9% em janeiro de 2013. A construção civil foi a que mais perdeu em termos percentuais. As 416,9 mil demissões líquidas representam redução de 13,6% no estoque de emprego. Ainda segundo o economista, os serviços e o comércio, com 276 mil e 218 mil, respectivamente, tiveram o primeiro desempenho anual negativo desde 1998. Além da crise econômica, os dados parecem apontar para um problema sistêmico
Em essência, a política industrial brasileira mostrou-se insuficiente para garantir um desempenho adequado do setor, superando os entraves estruturais do país. Além disso, a sobrevalorização cambial prejudicou em muito o custo da produção da indústria de transformação, onerado em 34% na média no período compreendido entre 2008 e 2012. Com isso, houve incremento das importações na absorção interna de bens industriais de 11,6% em 2004 para 23,1% em 2013. O reposicionamento do câmbio com a desvalorização do real configura uma janela de oportunidade para os exportadores brasileiros. Com efeito, dados do Ministério do Desenvolvimento referentes a fevereiro acusam um robusto aumento das exportações de bens industriais, 9,6%, impulsionado pela venda de automóveis. A própria Confederação Nacional da Indústria reconhece, no entanto, que a desvalorização do câmbio, apesar de trazer alguma competitividade, não é sustentável. Renato Fonseca, gerente da CNI, gerente executivo da Confederação Nacional da Indústria, afirma: a indústria não vai melhorar sem mais produtividade. Eis o ponto, senhoras e senhores senadores. Nas últimas décadas, a indústria brasileira encontrou muita dificuldade para elevar sua produtividade. Em termos de produtividade, senador Paulo Paim, não tenho dúvida, o Brasil precisa avançar muito, em todos os setores, inclusive na educação. Mas, como dizia, devido a fatores como má gestão, infraestrutura precária e baixa qualificação dos trabalhadores, diagnóstico da Federação das Indústrias de São Paulo, expresso no estudo denominado Plano Brasil Maior, Resultados e Obstáculos à Política Industrial Brasileira, elaborado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, a baixa produtividade da indústria nacional decorre, por sua vez, de investimentos insuficientes em inovação e tecnologia. Segundo Glauco Arbix, ex-presidente da Agência Brasileira de Inovação, FINEP, somente a inovação será capaz de reverter o quadro de estagnação da economia brasileira, cuja produtividade hoje é a mesma de 1980. Para efeitos de comparação, durante tal período, a produtividade dos países asiáticos triplicou. Essa é uma preocupação. Nós temos, inclusive, feito debates na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o tema: inovação e tecnologia e produção de conhecimento. É um setor que o país tem fechado os olhos e praticamente deixado na velocidade da vida. Eu citava ontem aqui a grande preocupação que nós temos, por exemplo, vou citar aqui só como exemplo, o setor de patentes, senador Paulo Paim. Eu dizia ontem, o telefone, esse iPhone, é um produto que ele é constituído por 200 outros produtos. Foram 200 patentes para que se confeccionasse o iPhone. Há poucos dias, num debate ali na Comissão de Ciência e Tecnologia, ficamos sabendo que aqui no Brasil demora 11 anos para se consolidar uma patente. Fazendo um cálculo raso, 11 anos e um produto que precisava de 200 patentes, nós demoraríamos em torno de 2.000 anos para liberar o iPhone aqui no Brasil. Então, com uma estrutura dessa, não tem como o país caminhar. Nós precisamos, na verdade, começar uma reforma completa. Às vezes se fala do sistema político. Sim, nós precisamos de uma reforma do sistema político. Do jeito que está, não funciona. Está tendo prisões agora, uma atrás da outra. E vão continuar tendo. E talvez vai ter mais nas próximas eleições de prefeito, porque nós mudamos a regra aqui e eu temo que mudamos para pior. Nós tiramos o sistema de financiamento empresarial. Acaba os problemas no outro dia? Não. Da onde que vai vir? Dinheiro não dá em árvore. Campanha tem que ser financiada. Então, nós temos que... falta uma reforma política imensa. Então, nós precisamos de reforma firme na política. Nós precisamos urgente de reforma tributária, porque toda essa gritaria a indústria não está caminhando, o comércio está com dificuldade, passa também pelos gargalos. Nós temos mais de 600
mil legislações diversas por esse país em termos no setor tributário. Os contadores amanhecem com uma lei e à tarde já tem outra, com a normativa. E aí os comerciantes e todo mundo, quer dizer, vai travando o país. E aí vem a questão, agora mesmo falamos da questão ambiental. Então, nós temos um Estado atrapalhador, senador Paulo Paim. Nós temos um Estado que trava. E aí não tem prefeito, não tem governador que consiga fazer milagre. Agora, é preciso, em determinado momento, nós que vivemos num regime presidencialista, que venha da presidência da República um norte, um direcionamento, para que as reformas essenciais desse país possam caminhar. E como fazer isso se cada um está no seu ponto de conforto? E vou citar aqui novamente essa casa. E se for para fazer uma reforma política que afete, por exemplo, a minha futura eleição, eu vou aceitar? Nós parlamentares vamos aceitar? Mas o Brasil precisa. E se for para mexer no ICMS, os estados vão aceitar? Então, são reformas profundas que, de repente, nós vamos ter que pensar até numa quarentena para ver se dá pelo menos um futuro, para uma janela de saída para o país. E concedo com muita honra uma parte à senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador. Eu queria só fazer uma referência à sua expressão de Estado atrapalhador. Eu tenho ouvido muitos discursos aqui, principalmente dos senadores ligados mais ao setor empresarial. Acho que tem muitas coisas que são corretas, que Vossas Excelências colocam, mas muitas não são. Porque, na realidade, o setor empresarial, nesse país, assim como muitos outros, só desenvolveu por força do Estado. É interessante dizer que, quando tem crise em qualquer setor empresarial, se recorre ao governo para ter solução, seja para empréstimos subsidiados, seja para operações de créditos de forma diferenciada, seja para redução de imposto, seja para ter benefícios de qualquer ordem. Estava escutando Vossa Excelência falar da agricultura, que da porteira para dentro é uma maravilha, o problema é da porteira para fora. Eu sou de um estado produtor, que é o Paraná. Eu não concordo com isso. Da porteira para dentro é uma maravilha porque o Estado brasileiro ajudou o produtor, porque teve uma Embrapa que foi sustentada pelo dinheiro público para fazer as principais pesquisas de desenvolvimento que nós precisávamos para o soja brasileiro, para o milho, para as principais culturas agrícolas que nós tínhamos. Depois, é claro, os empresários também colaboraram, mas no início foi o Estado brasileiro que colocou. É o Estado brasileiro que subsidia o crédito para esses produtores. Nós temos hoje crédito para a agricultura de quase 200 bilhões de reais disponíveis. O Banco do Brasil é o grande operador, com taxa de crédito subsidiada. Enquanto a Selic está em 14,25, a taxa para o produtor deve estar em torno de 7%, 8%. Eu estava na Casa Civil, quando nós estávamos com uma Selic menor, a taxa de crédito estava na faixa de 4,5%. 4,5% ao ano. E eu não estou falando só de agricultor familiar que tem juro negativo, estou falando do agricultor que exporta soja. Tivemos um incentivo para maquinário agrícola, com redução de imposto para o maquinário e também redução de IPI, de juro para o crédito. Hoje não tem fazenda, não tem propriedade agrícola nesse país que não tenha um trator, que não tenha colheitadeira, que não tenha caminhão, que não tenha caminhonete. Isso não é só efetivamente, só acontece efetivamente porque há da porteira para dentro o empenho do produtor. O produtor tem muito empenho, trabalha muito, principalmente o agricultor familiar, que está na lida todo dia. Mas se não tivesse essa ajuda estatal, isso não aconteceria. Veja com o sistema financeiro, por exemplo. Dizem que o Estado atrapalha tanto. Mas quando quebra um banco, quem é que vai socorrer? É o governo. O Proer foi feito para isso. Outros bancos recentemente foram socorridos para não quebrar o sistema financeiro do país. Assim aconteceu também nos Estados Unidos. A Alemanha, por exemplo, que a gente tanto fala em verso e prosa aqui, sobre um país desenvolvido e empreendedor, tem a sua indústria altamente subsidiada pelo Estado alemão. Altamente subsidiada, é competitiva porque tem subsídio. O Estado alemão investe, forma as pessoas para trabalhar na indústria. Acontece aqui no Brasil também. Então, eu acho que a gente tem que falar dos problemas que nós temos, mas nós não podemos demonizar o Estado.
porque a história brasileira de desenvolvimento do Brasil, do empresariado, da indústria, do setor privado, só foi possível pelo Estado brasileiro. Aliás, esse setor privado usou muito tempo o Estado, uma relação patrimonialista, para se firmar. Então, não dá para chegar e dizer que o Estado brasileiro é o emperrador de tudo. E também não dá para contrapor os investimentos sociais que o Estado brasileiro faz atualmente, dizendo que isso é um impeditivo do desenvolvimento, como melhores condições de salário, direitos trabalhistas, direitos sociais. Isso é apenas uma parte que o Estado tem que devolver à grande maioria do povo brasileiro, porque aos setores que são do desenvolvimento, da indústria, do comércio empresarial, o Estado brasileiro já deu muito sim, senador. Senadora Gleisi Hoffmann, na visão que a senhora passou aqui, está uma maravilha. Está tudo certo e o Estado não atrapalha. O Estado, na verdade, faz isso e esses empresários incompetentes, esses agricultores não está funcionando a coisa porque não querem. E essas pessoas que estão indo, por exemplo, para a boa parte da indústria brasileira que está indo para o Paraguai, é simplesmente porque são vilões. Esse foi no pano de fundo que Vossa Excelência colocou, é isso. Por que será que esses brasileiros estão nesse momento indo? E o meu discurso, eu creio que o seu parte foi até no sentido de defender o governo. Eu não estou falando de governo, estou falando de Estado. Dar subsídio para a agricultura, isso é até normal, todos os países fazem, até porque em determinado momento, e até por intempéries climáticas, a agricultura em boa parte, aliás, dos países, ela não se sustenta, ela não é viável se não houver subsídio. Então, dar subsídio, eu creio que é o básico do básico. Agora, nós temos sim problemas de gargalos, e eu não disse de todo, quero fazer justiça sim. Vossa Excelência lembrou bem da questão da Embrapa, é uma das instituições brasileiras que serve, inclusive, de exemplo para a academia, porque a Embrapa faz faz pesquisa de resultado, pesquisa que realmente dá. Eu não tiro o mérito do Estado, mas o contexto do meu discurso é que nós precisamos reformá-lo, porque ele está realmente, em muitos casos, nós temos esse cabedal, por exemplo, e aí eu separo aqui a parte, quando eu falo Estado como um todo, estou colocando as 3 esferas, Prefeitura, Estado e União. Nós temos em cada Estado aí, tem mas milhares de leis que realmente atrapalham. Eu vejo que as pessoas ficam desesperadas, é multa em cima de multa, e vou mais longe, atrapalha até a si próprio. Hoje em dia, senadora Gleisi Hoffmann, é mais fácil uma pessoa sair de um homicídio sem um processo do que ele sair de uma prefeitura sem estar respondendo 5, 6 processos. Um secretário de saúde, por exemplo, hoje eu até brinco nas prefeituras quando eu vou, os secretários de saúde são presos em potenciais. Sabe por quê? Porque é um cabedal, um cipoal de legislação e isso atrapalha sim. Então, dentro desse contexto que eu estou falando, que nós precisamos evoluir, reformar, nós precisamos, porque nesse contexto o Estado é atrapalhador, sim, no meu ponto de vista. Não, se me permite, só para esclarecer, senador, eu também não estou falando aqui de governo, estou falando de Estado no sentido lato, todas as esferas, né? E estou falando do processo histórico da construção do Estado brasileiro, da realidade da economia brasileira. E também não estou dizendo que os nossos empresários são incompetentes, os nossos agricultores são, muito pelo contrário. Até porque, concordo com Vossa Excelência, nós temos uma legislação perversa no Brasil. Agora, isso não é só do ponto de vista do Estado na sua concepção de executivo. As leis são votadas aqui. Então, quando a gente faz um sistema tributário como o brasileiro, é uma coisa maluca, tem que ser muito competente para sobreviver, o empresário sobreviver diante de sistema tributário legal estabelecido no Brasil. Então, não estou
dizendo isso, eu só estou dizendo que a gente não pode demonizar o Estado, porque às vezes tem muito isso, né? O Estado, o setor público é o grande vilão, quando na realidade, em muitos casos, ele ajuda sim, colabora, incentiva e muitas vezes o setor privado se utilizou do Estado, das benesses do Estado, para poder se desenvolver. Agora, concordo plenamente com Vossa Excelência, nós precisávamos de uma profunda revisão legislativa. Não é possível a gente carregar a burocracia como nós estamos carregando. Não é possível. E todas as vezes que a gente tenta fazer uma mudança, por menor que seja, nas regras burocráticas, a resistência é enorme. Dessa casa, de setores da sociedade que fazem lobby e venham aqui para dentro, é uma coisa impressionante isso. E a gente não consegue simplificar, porque cada setor tem o seu interesse. Então, eu quero primeiro dizer que concordo com Vossa Excelência nesse sentido, mas deixar claro que eu acho que nós temos que ter uma visão de que os Estados nacionais, eu não falo só do brasileiro, têm papel importantíssimo no desenvolvimento econômico do mundo. Eu não acho que o mercado resolve por si só os seus problemas e nem que aloca otimamente os recursos que tem para a sociedade. Por isso, precisa a intervenção do Estado para mediar minimamente essas relações. Acho que um bom exemplo disso foi na crise de 2008, onde o Olimpo, a meca do liberalismo, todos se socorreram ao cofre da viúva para sobreviver. Todos os bancos e aqueles bancos todos que conhecemos muito bem, bancos que eram centenários, quando foram pegos com aquelas moedas podres, vamos dizer assim, a bolha imobiliária norte-americana, todos se socorreram. E eu falei, foi o contrassenso e a própria negação do mercado puro, do liberalismo puro. E aqui não quero fazer um debate filosófico de teorias econômicas, mas ficou claro bem aquilo ali. O Estado teve que socorrer, e eu falei, se fosse para ser purista, não teria que ter socorrido, porque ele teria que ter sobrevivido pelos seus próprios mecanismos. Mas eu creio que estamos falando mais ou menos, estamos convergindo, senadora Gleisi Hoffmann, porque a minha preocupação é justamente essa. Esses dias me perguntaram, fazendo fulano de tal fez tantos projetos, quantos projetos você já fez? Eu falei, olha, fiz até muitas propostas legislativas, mas não me orgulho tanto disso. Eu falei, talvez eu me orgulharia mais se eu pudesse ter conseguido fazer a revisão de algumas legislações que eu acho que não deveriam estar. Eu falei, talvez, ao invés de incentivar, de um incentivo ser por vamos dizer, essa linha de produção legislativa, talvez o incentivo tivesse que ser para a gente diminuir um pouco. Nós já temos hoje na União, eu acho que mais de 13 mil leis. Isso, há poucos dias, numa das comissões, um senador me dizia, cada vez que a gente se reúne aqui, a gente atrapalha a vida de um monte de pessoas e por vezes, prejudica a economia do país. Então, temos que ter essa preocupação na confecção de novas leis, mas temos que ter, acima de tudo, esse olhar de não esquecer de que precisamos reformar isso. Eu não sei qual seria, senador Paulo Paim, o mecanismo, mas eu penso que passado esse momento agora de impeachment, com a saída ou não da presidente Dilma, nós temos que começar a pensar isso, mas sem puxadinhos, porque eu vejo que, às vezes, no arrobo, acontece alguma coisa, vamos fazer um puxadinho, vamos fazer uma comissão especial, ou vamos fazer... O país não pode ficar à mercê desses arrumadinhos. Eu até louvo a boa iniciativa. Tenho visto aqui o senador e presidente do Senado, senador Renan Calheiros, tentar a Agenda Brasil, tentar puxar, até entendo nesse momento de dificuldade, tentar criar um clima de otimismo e tal. Mas nós precisamos de uma coisa mais longa, uma coisa mais consistente. As pessoas olham aqui para o Senado Federal, a Câmara Alta, e esperam. Os brasileiros esperam que daqui possam sair grandes linhas, grandes rumos para o país. E, às vezes, eles ficam frustrados porque não vê esse corpo aqui de 81 senadores conseguir. Não é uma tarefa fácil, mas quem disse que seria fácil a nossa tarefa aqui? Mas, para terminar, senhor presidente, continuo falando sobre o ajuste macroeconômico e o equilíbrio fiscal de longo prazo que são necessários. É justamente aqui do que estamos falando. Precisamos começar a pensar o Brasil mais longe.
Não para hoje, para resolver os problemas hoje. Eu me lembro, eu ainda era adolescente, quando todo o debate do país estava centrado se era 5 anos para Sarney ou se não era 5 anos para Sarney. E eu falava, mas meu Deus do céu, mesmo tão jovem, eu ficava imaginando, mas está aí, e não virão outros presidentes? Por que o debate está pessoalizado? E eu vejo que de lá para cá nós não evoluímos muito. Às vezes o Brasil fica todo parado. Nesse momento, nós estamos parados. Dilma sai ou Dilma não sai? É um debate importante que precisamos travar. Mas o país não pode ficar parado nisso. E as nossas agendas, as nossas legislações não podem ser feitas com casuísmos. A legislação é para toda a vida. E eu fico pensando, nós não que tenhamos que copiar modelos alheios, mas eu fico pensando, por exemplo, aquela Constituição norte-americana que tem tantos anos, e em outros países que às vezes nem tem, é pela costume, enfim, mas aqui nós temos essa cultura de positivar tudo, senador Paulo Paim. E nessa cultura, às vezes, nos causa uma dificuldade, porque um pedaço de papel, uma folha A4, ela é muito pequena, às vezes, para caber toda a realidade e resolver os problemas complexos de uma nação. As relações de trabalhos, como estávamos falando agora há pouco sobre os gargalos, anacrônicas e onerosas, dificuldades para operar o comércio exterior, custo exagerado da energia e gargalos de infraestruturas são problemas a serem superados. Mas são problemas a serem superados, sobretudo, não só com viés do lado do patrão, sobretudo também para equacionar os dois lados dessa moeda. Além desses itens, não há como evoluir sem investimentos em produtividade e inovação, incluindo a capacidade da mão de obra e o estímulo de parceria entre universidades, centros de empresas, centro de conhecimento de empresas. E aí é uma grande preocupação, senador Paulo Paim e senadora Gleisi Hoffmann. Fica aqui, não é uma crítica à academia, mas é uma reflexão. A nossa academia tem discutido muito as bromélias, com todo respeito pelos nossos pesquisadores, mas falávamos agora há pouco sobre a Embrapa. A Embrapa, ela precisa ser incentivada a continuar fazendo o que fez, mas ela precisa ser, acima de tudo, um farol, um exemplo que deu certo. Agora há pouco nós falamos da produtividade do campo, e Mato Grosso, na década de 70, o Cerrado só produzia mandioca. E olha lá, a produtividade era zero. E através de pesquisas, através dos resultados das pesquisas, hoje Mato Grosso bate todos os índices de produtividade. Mato Grosso, eu tenho cansado de falar aqui, hoje é o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de girassol, é o maior rebanho do país também. Mas todas essas coisas, boa parte delas, tiveram início lá nos laboratórios da Embrapa. E aí eu pergunto, o que nossa academia está pensando? Eu vejo universidades como o USP, como a Unicamp e tantas outras, o UNB, o UERJ, o FRJ. Eu fico pensando, nós temos um país imenso, com imensas possibilidades. Quanto de produção, de inovação, de tecnologia nós estamos produzindo? Há poucos dias estive na inauguração do Centro de Pesquisa do Grafeno na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. É uma universidade privada, que e cheguei lá, estavam todo o corpo acadêmico, extremamente motivados em produzir conhecimento. E conhecimentos de resultado. E eu fico preocupado, porque eu fiz 2 cursos superiores, mas nos 2 eu não vi essa preocupação. Eu vi a preocupação seguinte, eu vou fazer um mestrado aqui, e logo em seguida eu vou fazer se der para engatar direto o doutorado lá na França ou na Inglaterra, para poder eu contar ponto, para melhorar a minha aposentadoria, eu voltar e já sair da universidade ou prestar consultoria por aí. Não estou falando que é todos os casos, mas é preocupante, porque por vezes o país gasta muito com esses profissionais, e eles fazem a tese das borboletas, da não sei o quê, e o país que está gastando tanto? Nós precisamos dessa tecnologia, nós precisamos dessa produção de conhecimento avidamente, e por vezes nós estamos despejando a CAPES, o CNPq, despejos de dinheiro. E o retorno? Eu fico preocupado, e às vezes quando a gente discute, parece que tem alguns assuntos aqui que são dogmas. Quando a gente começa a falar em produtividade, vem como se fosse mexer num vespeiro. Ah, está querendo direcionar as pesquisas, está querendo tirar a liberdade. Não, mas e os interesses do país?
Nós temos que começar a pensar também. E agora há pouco a senadora Gleisi Hoffmann falou com muita elegância sobre os lobbies, mas eu acho que temos que pensar também um pouquinho nos interesses do país e menos nos interesses das corporações. Eu tenho visto aqui nos pré-projetos, vamos dizer assim, no pré-aprovação das leis, que às vezes os interesses do país ficam ao lado porque aquele lobby de determinada corporação vai. Eu vi esse debate há poucos dias, o debate sobre o pré-sal, a Petrobras. Não vou entrar no mérito e não vou entrar na discussão em si, mas eu vi uma sanha, quase um exército ali defendendo. E eu fiquei perguntando, será que a defesa era mesmo da Petrobras? Eu fico me perguntando. Eu estou citando a FUP só como exemplo, mas são tantos outros. E aí que eu volto à academia. Em que momento? Onde que está a academia brasileira? Está integrada à comunidade? Nós temos colégio de aplicação em cada universidade que pudesse, por exemplo, treinar seus professores? Eu vejo que na maioria das universidades os professores, as aulas práticas, senador Paim, é o seguinte, manda o futuro licenciado, aquele futuro professor, ele vai ficar num colégio de algum bairro, sentado lá de braço cruzado, assistindo o professor da aula. Bom, ele contou aquilo ali, voltou e tal. Mas e se tivéssemos para cada universidade um colégio de aplicação, onde essa pessoa fosse poder, acompanhado com o professor, na prática ele poder dar aula? Então, só essa discussão. Qual a proximidade que a academia está da comunidade? Parece que nós temos um mundo à parte. A academia vive numa redoma e a produção, eu temo a dizer que não tem sido satisfatória. Mas isso é um outro debate que a gente possa travar num outro momento. Nesse momento, agradeço pela tolerância do tempo, senador Paulo Paim.